Meus irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós cumprimentamos os nossos irmãos. Eu gostaria nessa manhã de trazer aqui um texto da Palavra de Deus. É um texto assim curioso, para nós amantes da Palavra de Deus. Às vezes a gente se defronta com um texto e esse texto ele passa algo para nós. E à medida que esse texto ele é introduzido no nosso coração, nós também desejamos compartilhar com os nossos irmãos. No livro de 1 Crônicas, capítulo 17, o verso 1, diz assim: Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, verso 1, Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Eu acho lindo o contexto dessa história, porque o nome Davi significa amado. E Davi, ele vem justamente da tribo de Judá. Existia uma promessa, os irmãos são sabedores, que quando Jacó vai abençoar os seus filhos, no capítulo 49 de Gênesis, ele entrega as bênçãos. E eu costumo dizer o seguinte: se os irmãos de José soubessem que Deus ele tem uma bênção, que através de Jacó, Deus tinha uma bênção para todos eles, jamais eles teriam feito o que fizeram com José. O problema é que eles não tinham conhecimento daquilo que era deles. Por isso, eles desejaram o que era de José. E José, na verdade, tinha alguns privilégios. Ele tinha a capa do favoritismo, ele tinha a capa da vaidade, e aquilo envaidecia José. Mas a verdade é que Deus não tem só uma bênção para José. Amém. Glória a Deus. Se Deus tem a bênção de José, a bênção é dele, a bênção da frutificação, a bênção do fruto, né? Jacó disse que o seu arco estava em prontidão e que vieram outros flecheiros, mas o seu arco se susteve. Mas Deus teve bênção de Dan, de Issacar, de Zebulon, de Naftali, e em especial Deus teve uma bênção para Judá. O nome Judá significa alegria, significa festa, significa louvor. E Davi, que significa amado, ele vem dessa linhagem de louvor, dessa linhagem de glória, dessa linhagem de desejar expressar o seu louvor a Deus. E ele vê que a sua casa, como ele diz aqui, eu moro em casa de cedros, em um palácio moderno para a sua época, mas a arca do Senhor estava em cortinas. O que nós queremos tirar de aplicação desse texto? Eu posso estar me alimentando bem. A minha mesa, ela pode estar farta. Ela pode ter o pão, ela pode ter a fruta, a verdura. Mas e o meu irmão? E o missionário que está lá no campo? E as pessoas que estão ali na área ribeirinha, se alimentando talvez só de um Bolsa Família, de um Bolsa Escola, que estão no seu campo, trabalhando a sol escaldante. Essa foi a preocupação de Davi. Essa deve ser a nossa preocupação. E vale eu lembrar aos irmãos que essa linhagem de Judá, essa linhagem da realeza, ela não foi a linhagem mais perfeita. É só nós nos debruçarmos um pouco aí ao texto, nós vamos ver que Judá prevaricou. Se nós abrir no livro de Malaquias, nós vamos ver que Judá foi desleal para a mulher da sua mocidade. Era Tamar.
para ser a esposa de Judá. Ele foge porque o Senhor estava guardando essa semente a 7 chaves. Satanás queria descobrir de onde viria. Ele já tinha investido contra Abel, já tinha investido contra outros homens de Deus, e agora ele queria descobrir da onde viria o descendente da mulher, e o Senhor escondeu, porque Cristo é o mistério de Deus. Aleluia. Então o Senhor, ele guarda essa linhagem, e você faz parte dessa linhagem. Você pode não ser a linhagem da perfeição, mas você é a linhagem do arrependimento, porque quando Judá erra, ele, depois que ele descobre que erra, ele diz: nunca mais eu cometerei esse erro. Olha que privilégio. Vocês lembram que quando Judá vai até José ali no Egito, ele se fica por fiador de Benjamim. Ele diz a seu pai: se eu não trouxer o moço, que eu morra. A decisão de Judá era se colocar em lugar de outro. Eu acredito que Deus nesse dia diz: é dessa linhagem que eu quero que o meu filho venha. Eu quero que o meu filho venha fazer parte de uma família, de alguém que se dispõe a sofrer pelo outro, de alguém que se dispõe a se colocar no lugar do outro. Oh, que privilégio, que privilégio. Meu irmão, oferte como se fosse para você. Oferte para alguém que é amado. Oferte o melhor, dê o melhor. Cante o melhor hino na quarta, na sexta. Dê a melhor palavra. Estude o suficiente. Ore bastante. Mas vamos fazer a obra do Senhor. Deus abençoe sua vida. Senhor, abençoa. Abençoa teus servos que contribuem. Coloca esta chama no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.